Olá, amada igreja, graça e paz estejam sempre com todos nós. Vamos iniciar o nosso culto louvando ao nosso Deus, exaltando o seu santo nome. Iremos cantar 3 louvores. O primeiro será o hino Jesus me transformou. Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Louvemos ao nosso Deus com o hino Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos de céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre
Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Celebrai com júbilo, Senhor, todos moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo, Senhor, todos moradores da terra. Serve ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Amém, meus amados. Deus seja louvado. Vamos agora ficar com a pregação que será trazida pelo nosso pastor Dejair. Deus abençoe a todos. Amém. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui, prontos para ouvir a palavra do nosso Deus, desejosos de sermos transformados por meio dela. E hoje uma data muito especial, a data em que nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Ele que é o nosso Cordeiro Pascal, Ele que por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, nos garantiu, através do seu sacrifício, a salvação, a vida eterna, e nós só temos aqui a agradecer e percorrer um caminho que agrade ao Senhor. Portanto, essa comemoração é de fato um motivo de grande alegria para todos aqueles que se denominam cristãos, sejam de qual vertente for, ou de qual específica vertente do cristianismo seja. Então, é uma festa cristã, a Páscoa, apesar de ter origem no judaísmo, inclusive eles também comemoram de uma forma um tanto particular, uma vez que não consideram Jesus Cristo como o Messias, né, como vindo o Salvador, de maneira particular. Nós não, cremos que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já se fez presente, já fez o seu sacrifício, e hoje nós o que fazemos é celebrar a sua vinda, celebrar o que ele realizou aqui nessa terra em nosso favor. E é interessante que hoje em dia, apesar de se conhecer muito acerca do próprio Senhor Jesus Cristo, essa figura, esse homem que segundo as Escrituras veio aqui à Terra, e não apenas segundo as Escrituras, mas também alguns escritos da época, apesar de hoje ser muito difundido o cristianismo, ainda há muita dúvida e muita descrença a respeito da existência da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas, como eu falei, elas ainda têm muitas dúvidas sobre se esse personagem foi um personagem inventado ou se ele de fato existiu, se ele andou aqui nesta terra na qual nós habitamos, se ele comeu como nós comemos, dormiu, se cansou como nós também
assim o fazemos, né? Não apenas eles têm dúvidas sobre a sua existência, mas também e especificamente sobre o relato da sua ressurreição. Isso porque a narrativa bíblica sobre Jesus Cristo ter voltado de entre os mortos, ter ressuscitado depois de 3 dias já ali sepultado, esse relato está repleto de um evento sobrenatural, está embebido no sobrenatural. E muitos não acreditam, obviamente, no sobrenatural. Diz, não, o que existe é isso aqui que eu posso ver, posso tocar, apalpar, isso que está aqui na nossa realidade, né? Algo que está além dela, algo que é sobrenatural, que está além do natural, do físico. Não, isso eu não posso crer. E aí vai milagres, e todo o relato bíblico que diz respeito aos milagres ou qualquer evento sobrenatural, por muitos é descartado, não serve, é mito, não deve ser levado em consideração. Nós cremos que o sobrenatural existe, porque ele atua na nossa vida, nós somos templo do Espírito Santo, o Senhor habita em nós e isso certamente faz toda a diferença. Cremos no sobrenatural, cremos na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, apesar de ser um evento sobrenatural, para estas pessoas dignas de reprovação, nós não fazemos dessa forma. Agora é interessante porque nós temos bases bíblicas suficientes para crermos nos relatos bíblicos a respeito tanto da morte, o que é natural, normal, quanto da ressurreição, o que é sobrenatural. Você não vê as pessoas hoje em dia ressuscitando, isso é algo muito incomum, apesar de tanto nos registros bíblicos haverem coisas deste tipo, né, ressurreição, quanto em outros lugares também, né, pessoas que voltaram dos mortos. Mas apesar disso, apesar de muitos descrerem e rejeitarem essa ideia de um Jesus que existiu, ou mesmo de uma ressurreição que aconteceu, nós temos bases suficientemente fortes para crermos que tudo aquilo é verdade, que tanto o Senhor Jesus Cristo existiu, quanto também a sua ressurreição se deu de forma aqui verdadeira. É tanto que isso dá sentido à nossa própria comemoração da Páscoa cristã. E, obviamente, vamos aqui apontar alguns destes aspectos a respeito da morte e, sobretudo, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que são críveis, que são bases sólidas na qual a nossa fé está sedimentada, né? Está firmada. E com base nesses relatos bíblicos, nós temos a total certeza que Jesus Cristo ressuscitou e que a nossa fé depositada nele é verdadeira. Aquilo que cremos segundo as Escrituras é verdadeiro. Podemos confiar. E aí eu vou dar algumas razões para vocês que nos farão entender esta verdade a partir do texto de João. O texto que nós vamos estudar hoje se encontra no Evangelho de João. Queria que você abrisse aí para o capítulo 20 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, que é o texto no Evangelho de João que narra a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Obviamente ele se prolonga um pouco mais nos eventos que sucedem após essa ressurreição, tanto aí no versículo 11 também até o versículo 18, quando Jesus Cristo ali aparece a Maria Madalena, e posteriormente do versículo 19 até o 23, e aí por diante até o final do capítulo 20 aos demais discípulos, aos demais apóstolos. Por hora eu queria ler com você apenas o capítulo 20, versículo de 1 até o versículo 10. Leia aí comigo, pegue sua Bíblia e vamos ler a palavra do nosso Deus juntos. Nos diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus Cristo amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu os lençóis de linho
todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e observe, creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Meus irmãos, eu queria nesse momento pedir que você baixe a cabeça junto comigo. Tente esvaziar sua mente das coisas do dia a dia, das preocupações que talvez você tenha tido durante o dia de hoje. E eu quero que você se concentre e peça a Deus compreensão da sua palavra. Que você glorifique a Deus por ter à sua inteira disposição essa palavra, que pode transformar as nossas vidas, porque é a palavra de Deus, pura e verdadeira. Podemos crer nela de todo o nosso coração. Fazemos uso para o nosso bem e para a glória de Deus. Então vamos orar nesse momento. Nosso querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E antes de tudo, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor veja a nossa petição humilde que fazemos aqui para compreender a Tua palavra. Ó Deus, ela é tão essencial para nós, ou bem mais essencial para nós, como o ar, ou do que o ar que nós respiramos, a comida com a qual nós nos alimentamos. Ó Deus, sem Ti nós nada podemos fazer. Nós existimos em Ti, ó Deus, e subsistimos através do Senhor. A Tua palavra, ó Deus, ela é a nossa fonte de vida, não somente para a nossa vida física aqui, nos mostrando o modo como devemos viver, mas sobretudo para a nossa vida espiritual, ó Deus. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente. E nesse momento nós te agradecemos, porque a Tua palavra tem enchido os nossos corações e irradiado em ações, em obras, através do nosso corpo, da nossa mente, ó Deus, e para o dilatamento, ou a dilatação, melhor dizendo, do Teu reino aqui nesta terra. Ó Deus, tudo o que somos, toda a crença que nós temos, é graças à Tua palavra. Aquela palavra que nos revela quem é o Senhor, como o Senhor é belo, como o Senhor é todo amor, todo paciente, todo bondoso, como o Senhor se ofereceu em sacrifício por nós para nos livrar dos nossos pecados, nos garantindo a salvação e a vida eterna, de comunhão e paz e justiça também eternos, ó Deus. Muito obrigado por nos fazer ouvir dessa palavra. A mim, como pregador, me dá a capacidade de ensinar bem as Tuas ovelhas, ó Deus, e ser ensinado também por Ti como ovelha Tua. Que todos nós aprendamos dos Teus ricos ensinos para a nossa vida. Faz arder, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração. Nos faz Te amar cada dia mais por meio dela. Nós Te suplicamos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois muito bem, meus irmãos. Aí, como vocês puderam ver na leitura que nós acabamos de fazer, o verso 1 começa dizendo que logo no primeiro dia da semana, e todos nós sabemos que esse primeiro dia é obviamente o dia do domingo, né? O domingo, por isso celebramos o domingo de Páscoa, e ainda de madrugada, quando o dia está apenas clareando, provavelmente o momento em que o sol ainda não havia despontado no horizonte, mas tão somente lançava bem distante os seus primeiros raios, e ali já começava a iluminar toda a terra. Foi então Maria Madalena ao sepulcro onde Jesus Cristo havia sido depositado. E ao chegar naquele sepulcro, ela percebeu que a pedra que selava o sepulcro, uma pedra grande, uma vez que a entrada do sepulcro também era bem razoável, uma pedra bem pesada, havia sido removida. O sepulcro estava aberto. E aí, sem pensar duas vezes, é dito que Maria Madalena foi correndo falar com Pedro e um outro discípulo, a quem o texto
diz que é o discípulo a quem Jesus Cristo amava, e que nós entendemos que esse discípulo a quem Jesus Cristo amava era o apóstolo João. E ela assim diz o que havia acontecido assim que chegou ao sepulcro. E ela diz, né? Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. De imediato, ao ver o sepulcro aberto, Maria Madalena teve a convicção ou pensou que o Senhor Jesus Cristo havia sido tirado. Ela nem sequer olhou lá dentro para ver o corpo do Senhor, mas ela percebeu o sepulcro ali violado e lhe veio logo à mente que haviam tirado o Senhor e ele não mais se encontrava. A pedra estava revolvida, estava retirada e o Senhor Jesus Cristo já não mais estava ali. Ela vai então aos discípulos, os discípulos rapidamente, eu quero que você vá aí pintando na sua mente essa cena, tá certo? No decorrer da história. Ela vai aos discípulos, os discípulos ouvem aquilo ali, Pedro e João, eles saem correndo para o cemitério, vamos dizer assim, vai ao sepulcro, não vou dizer cemitério, né? Vai ao sepulcro verificar o que de fato havia acontecido. E o texto diz que os dois saíram correndo, mas João correu mais depressa do que Pedro e chegou antes, ali à entrada do sepulcro. Ele olhou para dentro, mas não teve coragem de entrar. Baixou, olhou dentro e não viu senão os lençóis de linho. Preste muito bem atenção, que esse é um detalhe importante da narrativa. Talvez nós não sabemos, mas talvez ele não tenha entrado por medo ali do que poderia acontecer, medo de ainda estar alguém ali, talvez o ladrão que tivesse violado o sepulcro, ter tirado o Senhor Jesus Cristo, o que nós, segundo alguns relatos da época, era bem comum, né, a violação, o roubo destes sepulcros por conta das especiarias, dos próprios lençóis ali que eram refinados. Quem tinha o poder aquisitivo de cavar na rocha um sepulcro era alguém que tinha dinheiro. E geralmente os mortos ali colocavam dentro do sepulcro coisas que eram caras e que eram, portanto, visadas por pessoas de má fé, que tinham interesse em roubar, né, para ter o benefício. Ele não entrou. Pedro, no entanto, assim que chegou, ele cuidou logo de entrar no sepulcro e o encontrou vazio. O Senhor não estava mais ali, havia sido retirado. E agora o que é que aconteceu? O que é que se passou? Quem foi que tirou? Quem foi que levou o Senhor? Como é que ele desapareceu daqui? Será que violaram de fato o sepulcro? Alguém na calada da noite entrou ali e o levou? Talvez esses pensamentos, eu tenho quase por certo que passou pela mente de todos eles e eles ficaram ali sem saber muito o que fazer. A narrativa até nos mostra um pouco disso. E é interessante porque, à semelhança da morte do Senhor Jesus, João também narra com riqueza de detalhes o evento da ressurreição do Senhor. Ele narra na verdade, detalhes específicos, apesar de ser uma narrativa muito curta. Se você olhar aí no capítulo 19, João narra a morte do Senhor Jesus Cristo em apenas 3 versículos. Versículo 28 do capítulo 19, 29 e 30. Comparado a todos os outros três evangelistas, João é o que narra o mais detidamente possível, em uma quantidade muito pequena, o maior evento da história, que foi a morte do Senhor Jesus Cristo. E a sua ressurreição também, ela é bem limitada, mas apesar de ser limitada, as informações que ele nos fornece ali, tanto na morte do Senhor Jesus Cristo, quanto especificamente na ressurreição, são extremamente importantes para entendermos que a nossa fé, ela tem fundamentos sólidos.
e que a nossa crença é verdadeira, que podemos confiar na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então João ele argumenta mais de maneira tópica, mostrando ali ou argumentando pontos específicos a respeito dessa verdade. Jesus Cristo ressuscitou. Ele não discorre muito, mas ele vai no ponto, ele é objetivo. E a pergunta que nós podemos nos fazer é por que ele faz isso? Por que apesar de ser o evento mais importante da história, a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição, ele fala de maneira tão rápida, comparado a outras porções do seu próprio livro, do seu próprio evangelho, é pouco conteúdo. Mas apesar de ser pouco conteúdo, é um conteúdo extremamente significante. Ele não perde em nada o teor daquilo que ele quer argumentar. E aí é importante nós considerarmos que João aqui está tentando convencer os seus leitores, convencer as pessoas que estão ouvindo o seu evangelho a respeito de que os fatos que ele está narrando ali são verdadeiros. Isso no versículo 35 aí do capítulo 19, ele deixa muito claro para a gente. Olha o objetivo dele a narrar tudo. Ele diz, aquele que isto viu, testificou, o próprio João, né? Sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. João está argumentando, olha, eu vi, eu estava lá, o meu testemunho é verdadeiro, vocês podem crer. Hoje, obviamente, a gente é passível de crítica, de pergunta, dizer se foi assim mesmo, se não foi deturpado ao longo da história, mas para os primeiros ouvintes de João não foi assim. João foi uma testemunha ocular, tanto da morte quanto também, e especificamente da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele estava lá, ele viu o sepulcro vazio, ele viu que o Senhor não estava mais ali, que ele havia sido retirado, e que, portanto, o seu testemunho a respeito daqueles fatos eram verdadeiros. Nós sabemos que naquela época e naquela cultura, o testemunho de 2 ou 3 pessoas era tido como verdadeiro. Era tido como uma prova, um argumento a favor de uma determinada fala. E aqui nós temos uma mulher, Maria Madalena, considerando a narrativa de João. Temos também 2 homens, e especificamente 2 homens, Pedro e João. Então o testemunho é válido, o testemunho é aceito, de acordo com a cultura da época, de acordo com a própria justiça da época. Então ele está dizendo, ó, creia no que eu estou falando, porque é verdade. Eu testemunhei, eu vi tudo aquilo ali. Ele se apoia em provas tangíveis, palpáveis, algo que era da realidade das pessoas, da realidade dos seus ouvintes, e os seus ouvintes podiam crer nele. Então esse é o primeiro aspecto. João é testemunha. Haviam testemunhas da ressurreição. Ela, portanto, é crível, porque o testemunho, a quantidade de testemunhas é suficiente para atestar aquele fato. O fato também, né, da pedra que foi utilizada para fechar o sepulcro, ter sido removida, também é um argumento muito importante para a verdade, a veracidade do fato que está sendo narrado. Isso porque uma mulher sozinha era incapaz de rolar uma pedra enorme daquela, pesando mais de 1 tonelada. Eram necessários cerca de 3 a 4 homens para mover uma pedra daquele tamanho. Então era impossível que aquela mulher, ou mesmo 2, 3 mulheres, 4 mulheres, uma vez que as mulheres geralmente têm menos força do que os homens, fossem capazes de mover aquela pedra. E aquela pedra havia sido movida. Havia sido movida por muita força. Em outro evangelho vai ser dito que haviam guardas ali protegendo, cuidando do sepulcro, para que os discípulos, da perspectiva dos judeus, os discípulos não viessem, roubassem o Senhor Jesus Cristo e dissessem, olha, ele ressuscitou. E fosse esse primeiro embuste, esse último embuste pior do que o primeiro, pior do que o Senhor Jesus Cristo. Então há uma preocupação da parte dos judeus, e eles colocam guarda no túmulo, e aqui, apesar dos guardas
e do túmulo estar ali selado, a pedra foi removida. Uma pedra que não podia ser, por conta do seu peso, do seu tamanho, removido por mulheres. Havia uma necessidade de ser algumas pessoas e pelo menos 3 a 4 homens poderiam fazer isso. Então era humanamente, em outras palavras, impossível que aquelas mulheres tivessem removido, que Maria Madalena tivesse removido, ou mesmo só o apóstolo Pedro e João tivessem feito isso. A pedra foi removida. Ela foi removida. E tudo prova, ou comprova, ou atesta que não foi por aquelas pessoas que ali estavam envolvidas. Não. Foi algo diferente. Indo adiante, é interessante notarmos também um outro argumento acerca da realidade, da credibilidade da ressurreição, diz respeito ao fato que a mulher ali, o testemunho da mulher não era válido, como já foi pontuado. Naquela cultura não era aceitável o testemunho de uma mulher. Tanto é fato que a própria Maria Madalena, estando ali numa situação bem complicada, vai aos discípulos, e porque ela é do contexto dos discípulos, os discípulos vêm, pelo menos os dois, vêm verificar aquele fato. Se eles fossem em um contexto jurídico, trazer mulheres para testemunhar acerca daquele evento, esse testemunho não era aceito, porque o testemunho de mulher não era aceito como verdadeiro naquela cultura, mas tão somente o testemunho de homens, né? E aí João narra desta forma porque foi dessa forma que aconteceu. João, ele não tem preocupação de moldar a história para que ela se torne aceitável, se torne bela. Isso é um argumento extremamente importante para a credibilidade do relato bíblico. João, ele não enfeita o seu relato. Ele diz como é que aconteceu, da forma como aconteceu, e isso põe cada vez mais credibilidade no relato. Porque enquanto outros escritos floreiam, melhoram, para que se torne por parte do leitor mais aceitável, o leitor diga, rapaz, isso aqui é verdadeiro mesmo, olha como está tudo encaixadozinho, João não faz isso. Ele narra do modo como a coisa aconteceu. Uma mulher dando testemunho de que o sepulcro estava vazio. João narra daquela forma porque, segundo ele, foi a forma como aconteceu. Ele não desejava negociar a verdade para que ela fosse aceita como verdadeira. Ele não negocia, ele não floreia a verdade. Ali está a verdade nua e crua, e as pessoas simplesmente precisavam crer naquilo, aceitar como verdadeiro. E aí um outro argumento também é que João baseia a sua argumentação, como foi falado também, já pontuado, nas testemunhas oculares, né? Ele afirma que apenas os lençóis de linho e um lenço foram encontrados dentro do sepulcro. E é interessante porque fontes da época relatam que o roubo, como também já apontou no início, o roubo de sepulcros era algo comum, visto que tanto o linho, lençóis de linho, e as especiarias usadas no embalsamento do morto eram coisas ou artigos, por assim dizer, de extremo valor, de muito valor, não de extremo, né, mas de muito valor. Então era algo cobiçado. E, obviamente, se algum ladrão tivesse entrado no sepulcro, a ideia é que eles não deixariam para trás o quê? Os lençóis de linho, mas eles levariam consigo tanto os lençóis quanto também especiarias que, porventura, tenham sido depositadas ali para, com o tempo, ser embalsamado o corpo, né? Como, no caso, as mulheres vinham fazendo ou estavam com planos de fazer naquela manhã de domingo. Além disso, a posição dos lençóis e do pano ali de linho que cobria o rosto de Jesus dão a entender que eles não foram manuseados, de que aqueles lençóis não foram manuseados e de que provavelmente é possível que o corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo passou através daqueles panos. E isso encontra uma certa base no capítulo 20, no versículo 19, quando, depois de todos esses fatos terem acontecido, o Senhor Jesus Cristo se faz presente diante dos apóstolos, diante dos discípulos, passando pela porta, estando eles fechados. Ou seja,
o corpo glorificado de Jesus Cristo não é impedido de transitar por aspectos físicos aqui da criação. Jesus Cristo ele pode atravessar, como ele fez naquela ocasião, essa parede, ou na ocasião lá a porta, e se fez presente com os seus discípulos. Então há um indício aqui de que os lençóis não foram tirados dele, ele não tirou os lençóis pela posição que os lençóis se encontram, o corpo dele simplesmente passou por estes lençóis. É uma possibilidade, com base na forma como é descrito aqui os lençóis. Meus irmãos, de tudo isso, destes pequenos detalhes, desses pequenos argumentos que atestam a ressurreição de Jesus Cristo, para nós não há dúvida nenhuma de que o nosso Deus ressuscitou. De que o Senhor Jesus Cristo reviveu novamente, teve vida em si mesmo, como Deus da vida, que perdeu a vida para dar a vida a muitos, por meio da vida que ele tomou de volta, a ressurreição. O próprio Deus que disse, a minha vida ninguém a tira de mim, eu voluntariamente a dou e também a restituo. Durante todo o seu ministério, por várias vezes, Jesus Cristo tanto predisse a sua morte, como também atestou a sua ressurreição, dizendo, olha, eu vou ressurgir ao terceiro dia. Lembram do sinal, quando os judeus pedem um sinal dos céus, Jesus Cristo diz, olha, nenhum sinal será dado a vocês, senão aquele de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Falando assim do momento em que ele provaria o pior da sua humilhação, que era ali o sepultamento, depois da morte, o sepultamento no seio da terra. Jesus Cristo vive e com ele nós temos a vitória. Nós temos a completa convicção disso. E isso nos dá uma esperança enorme, meus irmãos. E nos faz enxergar as coisas dessa vida de uma forma completamente diferente. Não nos desesperançamos, não nos desesperamos. Ou melhor dizendo, o texto nos mostra estas verdades. É então que no versículo 8 e no versículo 9, ele diz, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Aqui estes versos são os mais significativos para nós, uma vez que vemos a incerteza e a incredulidade darem lugar à mais genuína fé. Os discípulos viram aquilo ali e a partir do entendimento, da compreensão que eles tiveram da Escritura, do que Jesus Cristo também havia falado, creram, exerceram fé. A fé que lança fora toda dúvida, todo medo, toda tristeza que havia tomado de conta das almas deles, por causa da morte do Senhor, por causa da morte do Mestre, a partida do Mestre. Toda tristeza deu lugar à alegria. E para mim esse é o ponto mais importante, porque aqueles homens foram tomados, os discípulos, de uma alegria que não fazia sentido, uma vez que o mestre deles, a base da crença deles e, consequentemente, da vida deles, havia morrido. Se Jesus Cristo apenas houvesse morrido e não houvesse necessitado, a tristeza daqueles homens e mulheres haviam perdurado aí por tempos, por anos a fio. E o cristianismo haveria de morrer no seu nascimento. Mas não foi isso que aconteceu. Aqueles homens mudaram o seu semblante, mudaram o seu comportamento, estavam chorosos, estavam tristes, amedrontados, fechados num lugar, se reunindo ali como quase que às escuras, sem ninguém ver. E depois disso, dá lugar ao seu coração a alegria, a felicidade, ao evangelismo, à pregação. Cristo ressuscitou. Cristo venceu a morte e com ele nós também vencemos. Se por um lado a morte trouxe consigo a angústia e a profunda tristeza, por outro lado a ressurreição trouxe o quê, meus irmãos? Trouxe a alegria indizível e um espírito inabalável.
Aquele que crê na ressurreição do Filho de Deus tem um espírito inabalável. Pode acontecer as mazelas que acontecer. A esperança que é dentro do nosso coração, depositada pelo Espírito Santo, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nos transforma, nos dá esperança, nos faz enxergar tudo de uma forma completamente diferente. E isso cria alegria, contentamento, satisfação no nosso coração. Meus irmãos, lembrar hoje que o nosso Deus ressuscitou e que Ele permanece vivo é algo para nós extremamente significante. Momento de celebração, de animação, de alegria, de euforia, porque é assim que o seu povo deve viver, porque o seu Deus vive e nos dá vida. João viu o sepulcro vazio e creu, é o que o texto diz. Ele viu o vazio e creu. E como se percebe nos demais evangelhos, é bem aqui, em João, né? E nos outros evangelhos, né? Nesse momento, que a crença está fortemente atrelada à visão, à percepção. E o próprio Jesus Cristo falou a respeito dessas coisas no capítulo 4, versículo 48. João 4, 48 é o que ele diz. Ele diz: então Jesus lhes disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Eles viram os sinais e os prodígios e creram. Viu que o Senhor não estava ali e creram em tudo que as Escrituras estavam falando. E se as Escrituras falavam a verdade, e se Cristo falava a verdade, Ele havia ressuscitado, como havia predito antes. Era fato. Por isso que o coração deles começa a se encher de alegria a partir da ressurreição. E é a partir dessa ressurreição que os discípulos começam a compreender que Jesus Cristo, ou que em Jesus Cristo as Escrituras encontram o seu significado perfeito. É em Cristo onde as Escrituras têm o seu significado esclarecido apropriadamente. Precisamos olhar para a Bíblia com os olhos que Jesus Cristo nos deu, que é Ele mesmo. Ele é a revelação plena de Deus para nós, aquele que nos dá vida. É interessante porque também no capítulo 2, os versículos 19 a 22, João já havia falado acerca disso. Contudo, os discípulos não lhe deram ouvidos. E parece que a ficha finalmente havia caído e eles podiam crer. E passaram e tudo o que ele havia falado passou a fazer todo o sentido, porque agora eles enxergavam a realidade com os olhos da fé. Com os olhos da fé. E eles ainda não tinham visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Não tinham visto Ele. O incrédulo ainda não tinha colocado as mãos nas cicatrizes do Senhor Jesus Cristo. Não. Tomé ainda não tinha visto, não tinha apalpado para crer. Mas alguns já têm se despertado para a crença, mesmo sem ver. Qual a diferença para nós hoje, meus irmãos? Nós hoje também podemos crer mesmo sem ver as chagas na mão do Senhor. Podemos depositar nossa esperança, nossa fé completa no Senhor e temos a certeza de que não seremos confundidos, não seremos enganados e ludibriados. Isso que aconteceu. Essa compreensão advinda da ressurreição de Cristo encheu o coração dos discípulos de ânimo e confiança. O mesmo ânimo e a mesma confiança, meus irmãos, que deve encher os nossos corações. A certeza de que o nosso Deus vive deve nos fazer buscar aqui nesta terra viver do modo pelo qual agrada a Ele, porque tudo é verdadeiro. Buscarmos de todo o nosso coração satisfazer a sua vontade em tudo. É assim que o cristão deve viver à luz da ressurreição, do fato de que Cristo ressuscitou e de que Ele vive. A ressurreição de Jesus Cristo, assim como a sua morte, é fundamental, meus irmãos, para o exercício da fé. A fé verdadeira, pois é a partir dela que a crença em Jesus Cristo toma forma e transforma completamente os discípulos e hoje, 2000 anos depois, também nos transforma. A imagem do Senhor. Logo, a morte e a ressurreição de Cristo se tornam o centro da mensagem apostólica, e nós vemos isso no livro de Atos,
e é transmitida ao longo de 2000 anos e chegou até nós aqui, e nós podemos gozar da mesma alegria e da mesma felicidade. Se você entende isso, ensine isso aos seus filhos, seus familiares, vizinhos, descrentes, pessoas que você encontra pela rua, para que elas experimentem a mesma alegria que você já tem experimentado e que flui da verdade de que o nosso Deus é um Deus que vive. Não é um Deus que está lá no túmulo, né, esquecido. Para eles, um Cristo morto não faria sentido. Esse é um argumento importante para nós. Mas um Cristo ressuscitado, sim. Um Cristo ressurreto, sim. Isso fazia todo sentido para eles. E eles moldam a sua vida a partir dessa concepção. Além disso, meus irmãos, de acordo com o que Paulo afirma em Romanos, o capítulo 6, versículo 4 ao versículo 11, é necessário que a nossa vida, a partir dessa verdade, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e as implicações que isso traz para nós, molde o nosso comportamento aqui nessa terra, nos trazendo uma vivência de santidade, trazendo ao nosso coração e às nossas obras, às nossas mãos, um comportamento de santidade, nos afastando do pecado, nos aproximando de Deus. Olha o que é que diz Romanos, o capítulo 6, as implicações da morte do Senhor Jesus Cristo e bem assim da sua ressurreição. Ele diz, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando você pensar na morte, ou melhor, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e na sua morte e ressurreição, pense nas implicações disso para você. Devemos andar em novidade de vida, nos esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de nós. Um novo viver vem a partir do viver de Cristo. Versículo 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, morremos com Cristo, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, com suas inclinações para o pecado, com suas mentiras, sua soberba, seu egocentrismo, sua falta de amor, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Você que tem talvez cultivado certos pecados na tua vida, que pecar todo mundo peca, mas alguns pecados a gente parece que cultiva, né? Alguns nascem esporadicamente no jardim do nosso coração, outros parece que a gente cultiva, né? Coloca um adubozinho, uma aguinha para que ele cresça. Às vezes a gente lida com o pecado dessa forma. Se você tem feito isso, hoje é uma excelente oportunidade para você parar, refletir sobre a morte, especialmente sobre a ressurreição de Cristo, e o que é que Ele deseja de mim e de ti. Um comportamento novo, diferente. Ele deseja de nós um abandono do pecado e não vivermos mais como escravizados a ele. Versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, sobre o Senhor Jesus Cristo. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Consideremos-nos, portanto, meus irmãos, hoje e sempre, enquanto estivermos aqui nesta terra, mortos para o pecado, não dando vazão a ele, as inclinações da nossa carne, o desejo pecaminoso que temos e que corrói o nosso coração, mas antes vivamos para agradar ao Senhor. Celebrar a Páscoa, celebrar a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, especialmente a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é celebrar uma mudança de vida. A Páscoa é a celebração de uma vida de santidade. Aquele que entende as implicações da ressurreição do seu Mestre, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, deve priorizar na sua vida um comportamento de santidade. É isso que Deus espera de nós.
Veja, portanto, meus irmãos, que as trevas da humilhação do Senhor Jesus Cristo, especialmente ali na figura do sepulcro, finalmente havia cessado, e agora em seu lugar raiava a luz de sua glorificação. O Senhor foi glorificado. Mas agora eu pergunto, será que para nós o Cristo ressuscitado provoca alguma alegria, euforia, satisfação? Como é que você está sentindo ao ouvir essa mensagem? Como é que Deus tem feito queimar no teu coração o seu evangelho? Como é que Cristo tem encontrado lugar no teu viver cotidiano, no modo como você lida com seus filhos, no modo como você lida com o seu trabalho, as pessoas à tua volta, com o teu estudo, o modo como você procura se santificar através da Bíblia, através da oração, da meditação, compreensão da palavra do Senhor. Tudo isso devemos, portanto, meus irmãos, levar em consideração. Porque triste é o homem que não encontra em Cristo a sua felicidade, não encontra em Cristo a esperança, que vem por intermédio da ressurreição do Senhor. Tampouco tal homem verá raiar sobre ele a luz do conhecimento de Deus, que pode libertá-lo das trevas e conduzi-lo para o reino do seu Filho, ou do Filho do seu amor. Meus irmãos, em Cristo Jesus nós fomos exaltados da condição de mortos espiritualmente para vivos espirituais. Não estamos mais mortos, portanto, nosso comportamento não pode ser mais de um morto. Vivamos o que Deus espera de nós. Labutemos por isso. Isso envolve esforço, meus irmãos. Não vem da noite para o dia. Essa mensagem talvez não tenha feito você atentar com tanta firmeza para as verdades que aqui estão descritas. Talvez você tenha até ouvido essa mensagem aqui meio que enfadado pelo o tempo que já tem passado. Mas se você buscar ouvir a voz de Deus falando através desse pastor, falando através da palavra que a boca dele pronuncia, isso sim vai transformar o teu coração. Isso sim vai fazer você se alegrar naquele que talvez já há muito tempo você não tenha se alegrado. Não porque lhe falta o que é necessário, mas porque você tem vivido uma vida distante do Senhor, apesar de ser um crente, apesar de ser alguém que aparentemente é fiel, mas que, no entanto, não busca comunhão com o Senhor. Não depende do Senhor naqueles momentos de adversidade, em que confiar é a única coisa que sobra, e não a frustração ou a depressão, enfim, a apreensão. Meus irmãos, tomemos Deus como o nosso bem mais precioso. Lembremos da sua ressurreição como também o nosso próprio benefício, a nossa própria vitória sobre esse mundo tenebroso, sobre os problemas dessa vida, sobre os pecados. Isso nos vai garantir a salvação. Porque ouvir do triunfo de Cristo ressuscitado é ouvir a respeito do nosso próprio triunfo. Porque sabemos que, ainda que morramos, temos por certo que viveremos eternamente no Senhor. Eu espero sinceramente que você encontre essa mesma esperança que eu tenho. Que o mesmo Deus que triunfou sobre a morte possa te fazer também triunfar sobre essa morte. Basta que você reconheça Cristo como teu Salvador e isso te bastará. Creia em Cristo como teu Salvador. Se você não crer desta forma, se você não entregar o teu coração a Ele, se você permanecer como um incrédulo, se as tuas obras nunca mudarem, como Romanos, o capítulo 6 vai dizer, se você ainda vive uma vida de pecado e é simplesmente uma pessoa religiosa, desprovida de santidade, busque a Deus. Busque ter esta mesma alegria, esta mesma esperança que só se encontra no Senhor Jesus Cristo. Porque longe dele, você jamais saberá o que é felicidade verdadeira. A Páscoa nos vem lembrar, meus irmãos, desta felicidade, desta alegria que é poder crer neste Deus, que além de vencer a morte, também, junto com Ele, nos deu a salvação, nos deu esta mesma vitória. Vamos celebrar a Páscoa lembrando da morte do Senhor Jesus Cristo, sobretudo da sua ressurreição e dos benefícios que esta ressurreição trouxe para nós. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma feliz Páscoa em nome do Senhor Jesus Cristo.